Nós vamos dar início à nossa mesa, intitulada Teatro e Política, né, que é resultado de um trabalho coletivo que a gente já faz há alguns anos, nosso grupo de pesquisa, se chama Devir. O título da minha fala, eu sou a Mariana Soredo Barbosa, professora da casa, aqui da Filosofia da UF. O título da minha fala é Beckett, a política do esgotamento à criação de possível. O Ovidio Abreu, que também era aqui da casa até há pouco tempo, professor da UF aposentado, agora professor da PUC, vai fazer uma fala com o título Carmelo Bene e a política da subtração do uno ao devir minoritário. E o Paulo Maneca Neto, que é professor da UFRJ, vai fazer uma fala chamada Deleuze, Teatro e Política, 7 proposições artodianas. Então, eu mesmo vou começar, tá? E eu vou ler o texto para não extrapolar o tempo, mas o curso vai ser esse. Em O Esgotado, de 1992, Gilles Deleuze faz uma breve análise da obra de Samuel Beckett, com destaque para as peças para televisão, sublinhando 2 características correlatas que aí aparecem: um procedimento de esgotamento e personagens esgotados. Para tanto, se baseia na distinção entre o cansaço e o esgotamento, definindo o primeiro como o esgotamento da realização e o segundo como o esgotamento do possível. Assim, percebe no procedimento de esgotamento um espinosismo obstinado, em que não há mais possível. E nos personagens esgotados, próximos de Bartleby em sua recusa de qualquer meta, projeto ou preferência, versões transmutadas do nihilista passivo nietzschiano. Se transpusermos esse procedimento e personagens estéticos para o plano da política, notamos que eles podem se tornar fortes aliados na negação dos valores nihilistas que dominam o nosso mundo. O esgotamento do possível atual, a condução do nihilismo às últimas consequências, é um esforço necessário para que algo novo possa surgir. Contudo, não é suficiente. Deve ser prolongado pela criação de outros possíveis. Um pouco de possível, senão um sufoco. Frase muito citada pelo Deleuze. Né? Como insiste Deleuze em diversas ocasiões, é diante do intolerável que surge o novo. O primeiro possível aqui mencionado, a ser esgotado, tem o sentido criticado por Deleuze a partir de Bergson. Um possível a ser realizado, no qual a realização é a reprodução e limitação do que já está dado no possível. Já o segundo possível aludido, a ser criado, se confunde com o virtual, e sua atualização traz necessariamente uma diferenciação, uma novidade. Se o primeiro possível nos sufoca, o segundo nos traz novos ares. François Rabishvili dedicou um artigo a este tema e articulou diversos aspectos importantes da filosofia política de Deleuze e Guattari, retomando essa discussão hoje, nos perguntamos se não estaríamos justamente num hiato entre um possível e outro, numa suspensão entre um possível esgotado e um possível a ser criado. Se permanecemos em suspenso, é porque não se cria um possível por decisão voluntária ou por projeto consciente. Nenhuma criação para Deleuze é voluntária, por isso se fala em involuntarismo na criação em geral ou na política em particular. Diante disso, o que nos resta fazer? Num esforço para responder a esta inquietante pergunta, buscaremos explorar o problema, passando pelo procedimento de esgotamento, que Deleuze define como um espinosismo obstinado, e pelos personagens esgotados, que exigem uma releitura do nihilismo nietzschiano, sempre lembrando da distinção bergsoniana entre os 2 possíveis, um realizável e outro que só pode ser criado. É mais uma vez esse trio de pensadores, Spinoza, Nietzsche e Bergson, que ajudará Deleuze a propor um programa político, uma verdadeira experimentação coletiva, em que o desafio é fazer com que o esgotamento do real ponha em marcha uma criação de realidade. Então, o primeiro ponto que eu vou abordar é o procedimento de esgotamento, um espinosismo obstinado. O cansaço atinge a realização do possível. Uma impossibilidade subjetiva impede a possibilidade objetiva. Na realização, um real deriva do conjunto de toda possibilidade,
Mas esse real conserva apenas uma parte desta possibilidade. A realização do possível é pensada por Deleuze a partir de Kant. Ao propor um silogismo disjuntivo, Kant apresenta uma lógica da disjunção exclusiva, segundo a qual o conjunto de toda possibilidade bifurca, se divide em diversos possíveis, dos quais apenas uma parte se realiza, excluindo a outra parte. Deus é o nome que recebe esse conjunto de toda possibilidade. Ele é a matéria originária de onde deriva a realização, o mestre do silogismo disjuntivo. Mas esta disjunção é exclusiva, opera exclusões na realidade derivada, tem um uso negativo e limitativo. O sujeito que realiza se orienta por metas, projetos e preferências para selecionar o possível a ser realizado objetivamente. O cansaço, no entanto, é uma condição subjetiva que cria um obstáculo passageiro à realização objetiva. É um impedimento temporário da operação de realização do possível por disjunção exclusiva. Talvez seja algo como um kantismo intermitente. Já o esgotamento abole o próprio possível. Não se trata mais de um estado subjetivo que atrapalha uma realização objetiva, nem de um processo de realização em que se passa de um conjunto de possibilidade originário para uma realidade derivada e limitada. O que é posto em questão é Deus enquanto conjunto de toda possibilidade, matéria originária de que a realidade objetiva deriva por disjunção exclusiva. O mestre do silogismo foi destituído, a lógica da disjunção exclusiva ultrapassada. Não há mais possível um espinosismo obstinado. A passagem do cansaço ao esgotamento, de um kantismo intermitente a um espinosismo obstinado, coincide com a substituição de uma lógica da disjunção exclusiva por uma lógica da disjunção inclusiva. Mas por que a ausência de possibilidade se chama um espinosismo obstinado? Em Spinoza, Deus é a causa de todos os modos finitos, de tudo que existe, e Deus produz tudo que concebe. Não haveria, portanto, algum possível concebido por Deus que ele não tivesse realizado. A tudo que Deus concebe em sua potência absolutamente infinita de pensar, corresponde algo em sua potência absolutamente infinita de agir, ou seja, de criar. Tudo que Deus pensa, Deus cria. Não há modos possíveis em Deus que sejam excluídos da realidade. Não há lugar, portanto, para a disjunção exclusiva no espinosismo. Deus não produz os modos por realização, por exclusão, por negação e limitação. Em sua potência absolutamente infinita, em sua natureza sumamente perfeita, nada há de negativo. E não há nenhuma outra substância, além de Deus, para limitá-lo. Não há nada que poderia ser e que não é. Os modos finitos não correspondem a uma parte da possibilidade que foi realizada, excluindo outra parte. Todas as possibilidades são incluídas na criação de Deus. Deus, ao produzir os modos, os produz em suas singularidades, distintos uns dos outros. Os modos diferem entre si, ainda que não dividam a substância. Mas uma vez que Deus é causa imanente, seus efeitos, que são os modos, permanecem todos incluídos nele. A disjunção aqui é inclusiva. Todo possível é imediatamente real, e não exclui, nega ou limita os demais possíveis. Em última instância, não há possível. O possível coincide com nada. Só há real. Uma citação agora. A disjunção se tornou inclusa, tudo se divide, mas em si mesmo, e Deus, o conjunto do possível, confunde-se com nada, do qual cada coisa é uma modificação. Eis o espinosismo obstinado que caracteriza o esgotamento. Infelizmente, costumamos ser mais kantianos que espinosistas, e persistimos em metas, projetos e preferências que nos fazem buscar a realização de possíveis entre um cansaço e outro, sempre excluindo um possível em benefício de outro, nesta operação de disjunção exclusiva que exclui o diferente. O procedimento de esgotamento nos convida, ao contrário, a percorrer as singularidades e a distância entre elas, numa disjunção inclusiva que afirma a diferença. O procedimento do esgotamento mostra, assim, toda a sua importância. O abandono de um kantismo intermitente por um espinosismo obstinado, do cansaço pelo esgotamento,
implica a substituição da disjunção exclusiva pela disjunção inclusiva, ou ainda, a substituição da negação do diferente pela afirmação da diferença. Personagens esgotados, uma releitura do niilismo nietzschiano. Segundo Deleuze, é impossível separar o personagem esgotado do procedimento de esgotamento. Decidir se ele esgota o possível porque está esgotado ou se está esgotado porque esgotou o possível. Ele se esgota ao esgotar o possível e vice-versa. Em seu procedimento de esgotamento, o esgotado combina variáveis de uma situação com a condição de renunciar a qualquer ordem de preferência e a qualquer organização de meta, a qualquer significação. É a sua maneira de percorrer as singularidades sem excluir nenhuma delas. As disjunções subsistem, e até mesmo a distinção entre termos é cada vez maior. Mas os termos disjuntos afirmam-se em sua distância indecomponível, pois só servem para permutar. Isso foi uma citação. Agora, as disjunções são inclusivas. Assim, o esgotado conclui, ainda que não realize. Ele não é passivo, ele se ativa, mas para nada. Os personagens de Beckett dispõem de um possível muito restrito, que eles esgotam por meio de uma combinatória de termos permutáveis ao percorrerem séries exaustivas. Eles esgotam o possível percorrendo todas as suas possibilidades e se esgotam nesse procedimento. Vou ler uma citação longa agora, do esgotado. A combinatória é a arte ou a ciência de esgotar o possível, por disjunções inclusas. Mas apenas o esgotado pode esgotar o possível, porque renunciou a qualquer necessidade, preferência, meta ou significação. Apenas o esgotado é bastante desinteressado, bastante escrupuloso. Ele é forçado a substituir os projetos por tabelas e programas sem sentido. O que conta para ele é em que ordem fazer o que deve e segundo quais combinações fazer duas coisas ao mesmo tempo, quando ainda necessário, por nada. A grande contribuição de Beckett à lógica é mostrar que o esgotamento, a exaustividade, caminha junto com um certo esgotamento fisiológico. A combinatória esgota seu objeto, mas porque seu sujeito está esgotado. O exaustivo e o exausto. Um sentido ou uma ciência aguda do possível junta, ou melhor, disjunta, a uma fantástica decomposição do eu. São os dois sentidos do esgotamento. Os dois são necessários para abolir o real, uma dupla inocência. Este esgotamento atinge as coisas, as posturas, a própria linguagem. Bartleby, com sua fórmula que esgota toda a linguagem, preferiria não, recusa qualquer preferência. É uma espécie de esgotado. Relendo Nietzsche, Deleuze sustenta que estes personagens são marcados por um nada de vontade, pela supressão de qualquer preferência ou particularidade. Não há preferência que oriente a escolha por um possível a ser realizado. Não há particularidade do eu que se oponha à sua dissolução. Só que estes esgotados inocentes, santos, para Deleuze não são propriamente passivos, não se encaixam exatamente no niilismo passivo de Nietzsche. Como já dito, eles se ativam, mas para nada. Nietzsche considera que apenas o homem que quer perecer pertence ao niilismo ativo e anuncia a transmutação. Sua vontade de nada o leva a destruir ativamente tudo que é reativo, tudo que é humano demasiado humano. O homem que quer perecer se insurge contra as leis, os sentidos, os valores estabelecidos, a moral, assumindo uma outra preferência. Dá-se, em consequência desta destruição ativa, uma abertura para a afirmação. Ele é, em Nietzsche, o personagem do niilismo levado às últimas consequências, do niilismo ativo que precipita a transmutação. Deleuze situou seu lado como seu aliado, capaz de fazer frente ao mundo reativo humano, o nada de vontade dos esgotados. Estes não se insurgem, não preferem, não destroem, mas esgotam o real reativo. Em sua inocência, abolem o real, esgotam o possível em prol de um nada que é puro circuito de singularidades, plano genético em que não há mais eu nem mundo. Excluem a lógica negativa e exclusiva de certas disjunções. Operam por disjunções inclusivas que afirmam a distância e a diferença entre singularidades.
Para Deleuze, que neste ponto se distingue de Nietzsche, os esgotados também anunciam a transmutação. Por meio de seu procedimento peculiar, eles condicionam a afirmação, a criação. O último ponto agora, entre dois possíveis, a criação do novo inspirado por Bergson. Se tentamos trazer este procedimento e estes personagens para o âmbito da política, a primeira pergunta que se impõe é: por que esse elogio a personagens que são marcados por uma lógica da preferência negativa, caracterizada, segundo Deleuze, por um negativismo além de toda negação? Por que o recurso a esses personagens que se sustentam no nada, só sobrevivem no vazio, guardam até o fim seu mistério e desafiam lógica e psicologia? Por que essa ode a homens sem referências, sem posses, sem propriedades, sem qualidades, sem particularidades, sem passado, sem futuro, instantâneos? Por que esperar que desses homens esmagados surja o homem do futuro ou de um novo mundo? A possibilidade de um devir, de um novo homem? Ou ainda, sob que aspectos os esgotados de Beckett ou Bartók de Melville são aliados políticos necessários para nós? Sobretudo necessários para nós que vivemos hoje, neste ato, nesta suspensão entre um possível e outro. Deleuze nos deixa algumas pistas. Aqui eu estou usando uma série de citações, eu não vou ficar avisando, tá? Vocês saibam que está mesclado o texto. Perdem-se as referências e a formação do homem cede lugar a um novo elemento desconhecido, ao mistério de uma vida não humana informe. Esses personagens não são separáveis do mundo, e aí exercem seu efeito. Revelam o seu vazio, o vazio do mundo, a imperfeição das leis, a mediocridade das criaturas particulares, o mundo como farsa. Citando Melville, Deleuze aponta que esses personagens lançam sobre o entorno uma luz branca, lívida, similar à que acompanha na Gênese o começo das coisas. O esgotado, ou esgotado possível, nos força a criar um outro possível, nos faz passar de um sentido a outro do possível, tal qual Bergson nos indicou, de um possível que se realiza por reprodução e imitação, por exclusão e negação de outros possíveis, para um possível que coincide com o virtual, que precisa ser criado, que demanda criação. Ao esgotar o possível, em seu primeiro sentido, o esgotado nos abre o possível em seu segundo sentido, nos lança no plano da gênese da realidade. Que lição política aprendemos com esses aliados inocentes, santos? Que estranha aliança podemos fazer com eles, que nos arraste num devir e nos faça esgotar, mesmo que temporariamente, este possível que nos sufoca? Como escapar deste terrível possível que se realiza a cada instante, com seus microfascismos que contagiam aceleradamente todo o corpo social? Que singularidades percorrer exaustivamente, às custas de nosso próprio eu, até que se abra uma janela, uma porta, que permita a entrada de um pouco de ar. O que Deleuze parece apontar é a necessidade de esgotar o já conhecido, velhos projetos, velhas preferências, velhas metas, velhas finalidades, velhas particularidades, velhas possibilidades, para que algo novo possa ser pensado. Nesta suspensão entre o possível e outro, é a própria vida que se faz em sua luta contra a morte. Era só isso mesmo. Alô? Eu vou ler o texto também, como a Mariana fez. Esse meu texto chama-se Carmelo Bene, a política da subtração do uno ao devir minoritário. Deleuze sempre buscou relações de interseção com a criação artística, sobretudo no âmbito de seu trabalho de elaboração de uma nova imagem do pensamento. Em Nietzsche, a filosofia, a arte, compreendida como expressão de uma vida ativa e como a mais elevada potência do falso, é valorizada como estimulante da vontade de potência afirmativa. Exatamente nessa medida, investigar a experiência artística torna-se importante para a elaboração de uma imagem não dogmática do pensamento, para a criação de uma nova imagem do pensamento. A partir do seu livro sobre Nietzsche, Deleuze destaca a importância de questionar os pressupostos que sustentam uma imagem moral do pensamento. A fonte de todos os pressupostos que orientam a imagem moral seria o postulado do uno como instância transcendente ao ser e ao pensamento.
Esse postulado oculta o trabalho das forças estabelecidas que determinam o pensamento como ciência pura. Proust e os signos, diferença e repetição, retomam explicitamente a crítica à imagem dogmática do pensamento desenvolvida em Nietzsche e a filosofia. Não é necessário, nesta exposição, detalhar a crítica. Basta enfatizar a importância da interseção das artes no desenvolvimento da filosofia de Deleuze. Em Proust e os signos, diferença e repetição e lógica do sentido, as artes plásticas, a literatura e o teatro, as reflexões de Artaud sobre o teatro, são importantes intercessores para a criação de uma nova filosofia da diferença e do sentido. Essa atenção constante às artes é ainda mais evidente se considerarmos as séries Sacher-Masoch, O Frio e o Cruel, Kafka por uma literatura menor, O Manifesto de Menos, Francis Bacon, Lógica da Sensação, Imagem e Movimento, Imagem em Tempo, Crítica e Clínica. Entre o Antiédipo e Mil Platôs, o livro Kafka por uma literatura menor, escrito conjuntamente com Félix Guattari, e o ensaio O Manifesto de Menos, lançam a questão das minorias como problema filosófico e político no cerne do pensamento de Deleuze e Guattari. No ensaio sobre Carmelo Bene, Deleuze retoma e aprofunda a reflexão sobre as relações entre arte e política, desta vez em torno da ideia de minoração. Na filosofia e na arte, a criação envolve um duplo movimento: eliminação de pressupostos e criação, seja de conceitos na filosofia, seja de perceptos e afetos nas artes. Em Um Manifesto de Menos, ele, relaciona dois aspectos comuns à criação artística e aos movimentos minoritários. Para dar conta da experiência teatral de Carmelo Bene e do problema das minorias, Deleuze propõe os conceitos de maior, menor e minoritário. Em ambos os casos, a subtração da transcendência do uno desencadeia processos de minoração, o nascimento de um personagem menor na cena teatral e a experiência concreta de uma vida que não se organiza a partir de princípios pré-estabelecidos. O que interessa a Deleuze no trabalho artístico de Carmelo Bene é um certo tipo de experimentação em que este usa um autor maior, William Shakespeare, por exemplo, e imprime em uma de suas obras um procedimento de minoração que envolve N subtrações e desencadeia a recriação de uma nova peça. Em Romeu e Julieta, Romeu é subtraído. Em Ricardo III, todos os homens são suprimidos, restando apenas Ricardo, as mulheres e as crianças. Em última instância, mediante esse procedimento, busca-se eliminar todos os pressupostos, tudo que desempenha a função de constante ou de invariante no teatro, seja no âmbito dos personagens, dos gestos, da língua ou da própria representação. Essas subtrações põem em variação contínua todas essas dimensões, levando à constituição de uma nova peça que se conclui não com a morte, como de costume, mas com o nascimento de um personagem, Mercúcio e Ricardo III nas peças mencionadas. Nessa medida, crítica e criação tornam-se indiscerníveis, pois a crítica subtrativa, ao pôr em variação todos os elementos da peça de partida, se prolonga e se conclui na constituição de um novo personagem, de uma nova peça, na qual uma linha de fuga criadora constitui uma língua menor na linguagem, um personagem menor em cena. Fica assim em questão tanto o poder no teatro quanto o poder do teatro. Como o teatro como o poder. Deleuze valoriza a crítica radical da representação imanente aos procedimentos de minoração manifestos no teatro de Carmelo Bene. Tudo é posto em questão nesse teatro. Não se apresenta como um teatro de vanguarda e que se afasta até mesmo de um teatro popular, no qual a representação dos conflitos, os conflitos entre o indivíduo e a sociedade, entre a vida e a história e suas contradições, são ainda representados. As posições de Carmelo Bene e de Deleuze não poupam nem mesmo Brecht, que buscou subordinar a representação das contradições à compreensão por parte do espectador dos conflitos encenados. O teatro, no entanto, diz Deleuze, permanece representativo sempre que encena os conflitos, as contradições e as oposições, pois, diz ele, os conflitos postos em cena são aqueles que a instituição prevê e controla. Mas como sair? Como escapar dessa situação de representação conflituosa e institucionalizada?
As alternativas de um teatro do vivido, de um teatro esteta, de um teatro místico, também não seduzem Carmelo Bene. Deleuze insiste que é preciso saber que a representação dos conflitos só é possível quando os conflitos já estão normalizados e institucionalizados. É preciso dizer ainda que a normalização e a institucionalização dependem da codificação de uma variação subrepresentativa. As instituições são as instâncias de representação dos conflitos, mas o trabalho delas pressupõe a constituição de um fato majoritário. Em torno desse ponto, Deleuze encontra no teatro de Carmelo Bene, como deixamos sugerido há pouco, um apoio para relançar uma questão filosófica, um problema, por assim dizer, de filosofia política. Nesse caso, esse problema é solicitado por uma atenção às crises e aos limites da democracia representativa, evidenciadas pela situação das minorias no capitalismo contemporâneo. No ensaio sobre o teatro de Carmelo Bene, Deleuze insiste na importância da subtração de todos os elementos de poder que sustentam e organizam a perspectiva representativa e majoritária no teatro e na política. Esclarece que, de um novo ponto de vista, a ideia de maioria não designa necessariamente uma quantidade maior, mas um padrão em relação ao qual as outras quantidades serão consideradas menores. E é preciso enfatizar que o padrão, homem branco, cristão, macho, adulto, morador das cidades, americano, europeu, só tolera os desvios que possam ser integrados e, no limite, não admite alteridade, como atestam as experiências dos campos de extermínio nazistas, dos campos de refugiados, a homofobia, etc. O procedimento de subtração-constituição, de certa maneira, retoma o mote de Nietzsche, que diz ao mesmo tempo que não há todo e que, no entanto, e paradoxalmente, é preciso esmigalhar o todo como pré-condição da afirmação do devir ativo das forças. Deleuze encontra em Carmelo Bene uma realização artística dessa dupla exigência, de fazer tudo o que funciona como unidade e como padrão transcendente, por todos os elementos do teatro em variação contínua, para fazer nascer um novo personagem em cena. O teatro de Carmelo Bene elabora, articula e expõe linhas de variações que afetam a linguagem, os gestos, o texto, o ator, a estrutura, de modo a fazer emergir uma composição de percepções e de afetos capaz de dar a ver a gênese de um personagem menor. Se há uma política no teatro de Carmelo Bene, há uma política do teatro. Se há uma política do teatro, talvez possamos dizer com propriedade que há também uma política na filosofia de Deleuze, uma política da filosofia. Nesse encontro, Deleuze e Carmelo Bene convergem ao relacionarem o problema da criação à questão: como escapar ao padrão majoritário, como resistir ao seu sistema de poder. Os dois parecem convergir na ideia de uma política minoritária, na valorização da positividade de um devir minoritário. Eis aí o ponto de encontro de Deleuze com Carmelo Bene. A subtração dos elementos que compõem o padrão majoritário tem uma função antirrepresentativa. Ao pôr tudo em variação contínua, o procedimento de subtração-constituição extrapola o padrão majoritário, condição de toda a função representativa, e constitui um plano de imanência capaz de abrigar um devir minoritário de todo mundo, em oposição ao fato majoritário de ninguém. O conceito de devir minoritário deriva da distinção de dois sentidos da ideia de minoria. Minoria pode designar um estado de fato, a situação de um grupo que está excluído da maioria ou nela incluído numa posição de subordinação. A luta das minorias contra a subordinação ao padrão majoritário não impede o risco de que elas venham a se fechar sobre si, num enclausuramento que, como assinala Carmelo Bene, pode ser regional, estético ou místico. Mas o movimento de afastamento do padrão pode ocasionar um devir minoritário de todo mundo, um devir que diz respeito a todo mundo. Essa análise distingue dois polos. De um lado, o poder da maioria, que se expressa na subordinação e ou no fechamento da minoria sobre si, e de outro, a potência de um devir minoritário universal, aberto a conexões variadas. É isso que eu tinha para dizer. Boa tarde a todos.
queria agradecer a todo mundo que está organizando esse evento, a Mariana, que é responsável pelo nosso grupo aqui, ela que inventou esse grupo maravilhoso de trabalho. A gente vem trabalhando alguns anos já juntos e está achando muito bonito o evento. Eu queria pedir desculpas que eu não tenho vindo às mesas, né? Só vi 2 vezes até agora porque o trabalho impede, mas o que eu vi gostei bastante. Eu vou ler também um pouco, né? É chato, mas como o tempo é curto. Desculpa. Como o tempo é curto, então e para não ficar correndo, eu já falo rápido, eu vou ler também. Mas antes de ler, eu vou explicar um pouco do que eu vou ler. Inicialmente, o meu trabalho era Deleuze, o título era Deleuze, Teatro, Política, 16 proposições artodianas, né? E agora vocês se notaram que virou 7, que não sei se vocês ouviram o que eu falo. Então eu fiz um abatimento de 9, poupei vocês nessa parte, né? Mas então eu queria explicar o que eu fiz, né? Porque graças ao Ovidio, sou muito grato a ele, que ele me fez enxugar. E eu fui enxugando. No início, o texto então tinha 16 proposições que eu ia ler direto. E eu também, chegando em casa, depois que eu comecei a pensar, eu esbocei as proposições, eu vi que era melhor eu fazer uma parte mais útil do que as proposições. Então, meu trabalho está dividido em 2 partes, uma parte mais útil e uma menos útil. O que eu chamo de mais útil e menos útil? A mais útil é a primeira parte, em que eu faço, antes das proposições, um breve roteiro da presença do Artaud na obra do Deleuze. Essa parte eu acho que é útil, eu não estou brincando, falando sério, deve ter alunos aqui, eu acho que vai ser útil para os alunos ver percorrer um pouco, né, esse roteiro de como é que o Artaud aparece. Aí eu me senti menos mal de fazer a segunda parte menos útil, que é a parte em que eu vou ler proposições. Algumas ficaram extensas, a culpa do vídeo, ele falou para eu estender um pouco mais, e eu estendi, e elas ficaram às vezes obscuras. Mas são 7, então vocês vão sofrer pouco. Não são as 16, isso também é o mérito do meu vídeo. Então eu vou ler primeiro a parte útil, e espero que tenha tempo para ler as 7 proposições aqui. Então, embora seja bastante evidente que o trabalho de Antonin Artaud desempenha um papel crucial na consolidação do pensamento de Deleuze, este filósofo jamais publicou qualquer estudo ou livro original dedicado ao ator, poeta e dramaturgo de Marselha. Desde Diferença e Repetição, 1968, até o ensaio capítulo 15 de Crítica e Clínica, 91, intitulado Para Acabar com o Julgamento, Artaud comparece aqui e ali, de modo algo disperso ao longo da obra deleuziana. Depois de retrabalhar algumas questões de Artaud, a saber, 1. A impotência no cerne do pensamento e a crueldade como determinação em diferença e repetição. A profundidade da linguagem, já 2, né? 2. A profundidade da linguagem e a ideia de um corpo sem órgãos, lógica do sentido, Francis Bacon, lógica da sensação, e no Antiédipo e em Mil Platões, com Félix Guattari. Depois disso, Deleuze recoloca novamente o problema da impotência no cerne do pensamento, é o 4, né? Agora como modo de crer na vida, isto é, como afirmação de uma realidade íntima fissurada que caberia suturar pela criação, no seu texto talvez mais artodiano, o capítulo 7 de Cinema 2, a Imagem e Tempo, intitulado O Pensamento e o Cinema. Por fim, no último respiro, já não sei mais em que número eu estou, mas Deleuze tenta elaborar a ideia de um movimento de pensamento cruel, que ele chama de sistema da crueldade, avesso da vontade de julgar, subjacente às diversas doutrinas do juízo, elaboradas ao longo da história da filosofia e mesmo presente na tragédia grega, o famoso ensaio Para Acabar com o Julgamento em Crítica e Clínica. Contudo, a ligação mais direta de todos esses temas com o teatro, assim como a questão central de Artaud em torno da peste, permanece praticamente intocada. É curioso observar, por exemplo, o silêncio em torno de Artaud no ensaio Intercessão de Deleuze a partir da obra do dramaturgo e ator Carmelo Bene, um manifesto de menos em Superposições 79. O motivo é provavelmente o de sempre. Deleuze não escreve sobre o teatro ou sobre Bene, e sim a partir deles, tornados, segundo ele próprio, intercessores. Sempre com o intuito de problematizar, no caso, aquilo que seria a função crítica do teatro e a abertura para uma política de devir minoritário, embora o termo não seja utilizado nesse ensaio, mas como o Ovidio bem observou, já é a noção de devir minoritário sendo desenhada nos 2 sentidos, no segundo sentido de minoria.
Meu interesse com essa experimentação é trazer Artaud para perto do debate, ou para mais perto do debate, pois afinal seu nome é mencionado uma única vez no ensaio em torno de Benjamin, como um exemplo, dentre outros, de não representação no teatro, sem detalhamento. Deleuze prefere investir em outras analogias, com a ideia de teatro popular, com a proposta de teatro épico de Brecht, com um teatro do vivido, um teatro esteta ou um teatro místico. Por meio desta minha tentativa de introdução de Artaud no debate, ou de, enfim, de aumentar o debate, colocando mais Artaud, né, creio que é possível potencializar o seu pensamento no que concerne a afirmação da imanência, questão que a gente depois talvez conversar, ajudando a conjurar alguns dos fantasmas que, ao meu ver, assombram a filosofia deleuziana em sua compreensão do que vem a ser imanência. Então, eu passo às proposições. As proposições, né, que vão aparecer aqui, e que eu pretendo que ajude a tomar, né, a falar um pouco de imanência, elas são 7 proposições, né, e se elas estiverem muito obscuras, né, não, acho que não há problema, porque a gente vai ter algum tempo para conversar. Quem quiser, né, digamos assim, clarear um pouco, é só falar que aquela proposição está muito obscura, são 7 aqui, só lembrando. Então, vou ler. Essas proposições são mais um convite para uma conversa do que qualquer outra coisa. Até a proposição 4, eu vou chover um pouco no molhado, porque eu vou voltar a fazer um recenseamento um pouco do Artaud. Por quê? Porque é importante, quando o Deleuze não fala do Artaud no Manifesto de Menos, isso é uma hipótese minha, né? Quando ele não fala não só porque a questão é o Bene é o melhor intercessor naquele momento, ele também não fala porque faria ruído e introduziria outras questões que iriam muito além de um apêndice do Ricardo III do Bene, né? Então é importante retomar um pouco essas coisas do Artaud para entender por que ele não entra no Manifesto de Menos. Então eu vou chover um pouco no molhado nas primeiras proposições. Proposição 1. Em diferença, repetição e lógica de sentido, o que está em jogo quando Artaud entra em cena? 3 intuições correlatas. 1. A primeira sobre a diferença como determinação unilateral intrínseca, não uma diferença entre supostas identidades, e sim como emergência de um monstro. Na linguagem de lógica do sentido, os simulacros vão subir à superfície, num processo de determinação, conforme aparece na abertura de diferença e repetição. A diferença se produz com crueldade, Deleuze cita Artaud. Na linguagem de Artaud, é a saída do acaso bestial. Segunda intuição correlata, sobre uma impotência para pensar, radicando nesta diferença. É quando se faz nascer pensar no pensamento. Este terrível estranhamento que permite a criação como efetiva experimentação. O especulativo cede, não há nenhuma diferença a reconhecer ou tolerar. Terceira intuição, acerca do sentido como que aparece entre coisas e proposições. Sentido superficial, sim. Lembremos que lógica do sentido trata da conquista da superfície na filosofia, na literatura e na psicanálise. Porém, graças a Artaud, nem tão superficial assim. É toda a crítica de Artaud a Lewis Carroll. O sentido se desenvolve na superfície, mas apenas enquanto esta segue afetada, ameaçada pelas entranhas do corpo. Acho que aí tem a ver um pouco com a fala muito bonita do Sandro. Linguagem corpo, linguagem afeto, palavra ação, infrasenso, untersinn de Hölderlin. Eis porque, na linguagem de Artaud, toda escritura é porcaria, no duplo sentido de que vem das entranhas e por não ter valor em si. Eis porque o pensamento só nasce quando posto em cena, teatralizado. Então a proposição 1 é um pouco a importância imensa do Artaud nessa primeira parte, diferença, repetição e lógica do sentido. Proposição 2. A partir de um antiédipo, passando por Francis Bacon, lógica da sensação, chegando em 1000 Platôs, como a noção poética de corpo sem órgãos ganha relevância na obra de Deleuze. Trata-se de suplementar a ideia de genitalidade no seio do pensamento, que Deleuze recolhia de Artaud desde diferença e repetição, com uma outra ideia artaudiana. Pensar só pode nascer no pensamento através do corpo, mas este corpo se mostra desconjuntado, só faz figura no interior de um campo de forças, como vemos na pintura de Bacon, que Deleuze aproxima genialmente de Artaud. Trata-se, portanto, de um corpo cujos limites são dados por limiares afetivos. Corpo como unidade rítmica dos sentidos,
diz Deleuze. Corpo, harmonização de linhas de força na linguagem de Artaud, no segundo manifesto do Teatro da Crueldade, em 1933. Nem unidade sistêmica de tipo biológico, nem tendência unificante erótica de tipo psicanalítico. Um corpo sustentado pelo sopro e pelos afetos, capaz de dançar ao reverso. Corpo erótico que se desfaz continuamente, na compreensão do Artaud. Proposição 3. O ensaio para acabar com o juízo, incluído em Crítica e Clínica, já em 91, retoma Artaud. Qual a novidade aqui? Trata-se da tentativa de elaboração de um sistema da crueldade, trazendo Artaud para mais perto de pensadores aliados de Deleuze, como Spinoza, Nietzsche, Kafka e D.H. Lawrence. Um sistema físico, corporal, contra um sistema teológico de julgamento. Pensar pelo corpo, buscando avaliar o que pode convir, ou julgar a existência segundo valores superiores. Deleuze elenca 5 características desse sistema que ele tenta montar por sua própria conta. Deleuze gosta de sistema. Vocês sabem que ele gosta. Ele tenta montar por sua própria conta. A crueldade artodiana, novamente, reaparece, agora como oposta dos suplícios da dívida infinita, que nos mantém reféns de Deus. Primeiro aspecto. Segunda característica, a embriaguez que nos desloca contra o sonho que aponta sempre para algo mais elevado. Terceira característica, a vitalidade do corpo sem órgãos contra os organismos que se formam. Quarta característica, a vontade contra a vontade de potência contra a vontade de dominar. Eu vou aproximar a vontade de potência de Artaud. E, finalmente, a ideia de combate, que pressupõe relações de força não necessariamente em conflito, das quais nos apropriamos e que enriquecemos. O combate cruel se dá, então, entre forças, e é o que dá sentido ativo aos combates contra quando eles ocorrem. Este combate nos serve para pensar também um paralelo entre os teatros de Artaud e o teatro e o de Bénier, né? Agora, então, entro nas proposições 4, 5, 6 e 7, que mergulham na questão propriamente do teatro. Proposição 4. A relação entre teatro e política em Deleuze se coloca antes de Crítica e Clínica. O ensaio intitulado Um Manifesto de Menos, incluído como apêndice ao texto de Carmelo Beni para a montagem de seu Ricardo III, é publicado um ano antes de Mil Platôs. Muito embora Artaud já seja um aliado incontornável de Deleuze, não há nenhuma tentativa por parte do filósofo de colocar os dois dramaturgos lado a lado na proposta de pensar representação e política, temas centrais do ensaio. Por quê? Essa pergunta é minha, o que me incomoda, né? Eu só participo e coloco quando eu estou incomodado. Então, está me incomodando. Por quê? Provavelmente porque as propostas tomam rumos diferentes, apesar de ambas explorarem potências inauditas do teatro e também do cinema, já que tanto Bénier quanto Artaud passam também pelo cinema. Potências inauditas sufocadas pela representação. É sabido, antes de qualquer outra coisa, que a questão teatral se coloca para muito além do teatro, tanto para Deleuze quanto para Artaud. Nesse caso específico, nem envolvo aqui o Bénier, né? A ideia subjacente aos dois autores é a de uma teatralização que dá corpo ao pensamento. No ensaio sobre Bénier, Deleuze aborda especificamente o teatro, percorrendo 5 tópicos. O primeiro deles trata precisamente de uma função crítica que esta arte teria condições de promover. No caso, Ricardo III de Bénier é uma peça que é também um ensaio crítico, a partir do texto homônimo de Shakespeare, né? Mas não se trata de uma peça crítica no sentido de metalinguagem, nem de paródia, nem de proposta de adaptação livre do texto shakespeariano. Aqui, crítica não é uma avaliação exegética do texto original, e sim uma operação sobre o original. Esta operação consiste, como mostra Deleuze, e como o vídeo remostrou agora há pouco, em subtrair um elemento da peça original para constituir outra coisa, outra possibilidade de enredo, que Aristóteles chama na poética de mythos, né? O enredo, ou outra possibilidade de ação dos personagens, caracteres na poética aristotélica, né? Mercúcio, por exemplo, como o vídeo já mencionou, quando Romeu é amputado de Romeu e Julieta. O procedimento de subtração crítica, completa Deleuze, já era uma proposta de Carroll, do velho Lewis Carroll, olha ele, para Shakespeare. Ele permite, esse procedimento de subtração crítica, que o Ovidio apresentou de maneira excelente aqui, permite desenvolver virtualidades inesperadas e se torna tão mais rico devido às suas implicações políticas. O que é subtraído
amputado ou neutralizado em Bene são, sobretudo, os elementos de poder. E Deleuze conclui, com a subtração da representação do poder, por exemplo, a realeza, que sai toda de cena em Ricardo III, é o próprio poder da representação no teatro que também é colocado em questão. Porém, Deleuze nos lembra que outros também buscaram um teatro da não representação. Menciona, então, Artaud, Bob Wilson, Grotowski, o Living Theatre. Fala de alianças em graus variados de Bene com todos esses autores, mas destaca a originalidade do teatro de menos de Bene, a subtração dos elementos de poder. Quanto a isso, devemos nos indagar. Ela está me chamando aqui o tempo, então talvez fique só em 6 proposições. Bom que faça um abatimento maior ainda, né? Quanto a isso, devemos nos indagar sobre o lugar de Artaud, lembrar sua desconfiança diante de processos de constituição em geral, processos sempre demasiadamente eróticos na linguagem de Artaud, e deste modo presas fáceis para novas capturas orgânicas e sistêmicas. Assim, a não representação em Artaud não pode ser subtração de elementos de poder, e a peça Heliogábalo, ou Anarquista Coroado, me parece eloquente nesse ponto. A não representação não pode ser subtração sem tocar noutra questão, a saber, a dos próprios processos de evolução e constituição de enredo, mitos, na poética de Aristóteles, e dos personagens caracteres na poética de Aristóteles. Talvez justamente a questão escape à própria ideia de um procedimento nestes dois níveis, já que essa ênfase pode ainda manter a mise-en-scène um tanto quanto abstrata, no sentido de tratar cada componente teatral como justaposto um ao outro. O que parece estar em jogo em Artaud parece se dar no próprio nível do espetáculo, a ópsis aristotélica, como ponto para o qual devem convergir todos os demais componentes do teatro. Neste quadro, a ideia de peste aparece como uma espécie de guia para a criação de condições de emergência de algo dentro da cena. Algo efetivamente capaz de fazer sentir e pensar fora de nossos mecanismos habituais de reconhecimento. Poderíamos até mesmo levantar a hipótese de que, em Artaud, a desarticulação do poder que o teatro da representação pressupõe e celebra, conforme muito bem apontado por Deleuze e criticado na prática teatral de Bene, se dará tanto melhor de acordo com a exploração de elementos visuais, sonoros, plásticos, não normalizados. Assim, por exemplo, o primeiro manifesto da crueldade, 1932, apresenta planos de montagem de peças elisabetanas, em termos simples de não subordinação do espetáculo ao texto, portanto, fora do mitos e fora dos caracteres. Proposição 5, vou pular 5, eu devo pular 5, né? Vou pular a proposição 5, o tempo é curto, e vou, a 6 é longa, vou pular também, senão a Mariana me mata, e vou para a proposição 7. Então, fico devendo 2 proposições para vocês, mas talvez na conversa possam reintroduzir, né, pela porta dos fundos, essas proposições. A proposição 7 é relativamente longa, mas é bom porque ela conclui algo. As perguntas finais de Deleuze, na última sessão de seu ensaio, O Teatro e Sua Política, giram em torno dos resultados políticos da operação de eliminação de constantes e invariantes da língua, nos gestos, na própria representação teatral e no que é representado na cena. Em suma, subtração, como mostrou o vídeo, né, de tudo o que age como elemento de poder na cena, fazendo brotar outras possibilidades, criando uma linha de fuga, gerando uma linha de fuga criadora. Aqui, uma última possibilidade de interseção com Artaud. A argumentação deleuziana segue a linha de ataque à velha busca do teatro político de representação de conflitos, como o vídeo observou. Busca que trai um narcisismo de classe, algo que em situações de crise política como a nossa no Brasil parece se aguçar ainda mais, o narcisismo de classe. Mesmo Brecht não teria levado a crítica longe o bastante, passando apenas de um polo, que Deleuze chama de dramático, a crítica a Aristóteles, ao outro polo épico, em que os conflitos poderiam ser compreendidos por referência a aqui por minha própria conta e risco, a um aquém da cena, que estaria no Brecht. Os conflitos apareceriam normalizados, como observou o Ovídio, codificados. Como sair disso, pergunta que o Ovídio já fez, como sair disso para deparar com o que faz os conflitos emergirem? Deleuze faz desta a sua questão, e a questão política do teatro de Bene. Em lugar de buscar uma identidade política das minorias, busca-se uma linha de variação contínua, que coloca as minorias do sul da Itália em relação com outros grupos sociais de outras terras. O sentido de minoria como Estado ou condição de determinado grupo se dobra.
a minoria como um devir no qual nos engajamos. É o próprio nascimento do conceito deleuze-guattariano de devir minoritário, quando minoria passa a designar a potência de um devir, potência imanente a todos, que o teatro pode colocar em cena. Cito: o teatro surgirá como que não representa nada, mas como aquilo que apresenta e constitui uma consciência de minoria, enquanto devir universal. Trata-se de uma tomada de consciência, ainda que ela nada tenha a ver com uma consciência psicanalítica, marxista ou brechtiana. Fim de citação. Aqui, por fim, o que Artaud pode permitir a Deleuze é uma outra saída. Uma saída da representação que pressupõe a política majoritária como saída do próprio mito aristotélico, do próprio enredo, sem compreensão épica brechtiana, mas também sem subtração. O que, de certo modo, ainda pode nos fixar em algum plano de enredo e de personagem. E que, por extensão, pode pressupor uma espécie de destinação do devir. Que devir universal é este de que Deleuze fala? A questão artodiana, isso é uma pergunta que o Artaud teria feito na minha psicografagem, que eu estou psicografando o Artaud. Que devir universal é este de que Deleuze fala? A questão artodiana seria de insistir num teatro físico, corporal, em que o gesto liberado permanece redutível ao enredo, gestos brechtiano que lá estava reduzido ao social e que com Artaud se torna exagerado, obtuso no sentido bartesiano do termo. Gesto capaz de desautomatizar as sequências e nos colocar em pleno abismo, pois o abismo, a fissura, o intervalo, acaba sendo o único devir universal possível. Potência de devir descoberta na impotência, no corpo que pesa ou que hesita, como na obra de Magui Marrin, Maybe, ou no Café Miller, de Pina Bausch. Este devir universal merece aspas, porque já não se define por um traço de união visível entre todos e todas que não pertencem e desviam do modelo majoritário, mas que nos une num sem fundo que nos assombra, que nos coloca como déclassé, num lugar, numa zona limítrofe, num limite minoritário que é antes ou ao mesmo tempo limite da própria possibilidade de se ter um rosto, de se ter uma identidade, de receber algum tipo de reconhecimento. É neste sentido obscuro que Artaud permanece, em linguagem psicanalítica, o mestre da pulsão de morte. Ele é o intercessor incontornável para que possamos deixar para trás a sedução das lógicas de rendimento que sempre se insinuam na filosofia, nas artes ou na política. Eis porque o livro mais artodiano de Deleuze, segundo eu próprio, é provavelmente o segundo livro em torno do cinema, Cinema 2, A Imagem e Tempo, livro no qual Deleuze apresenta a fórmula de reversão filosófica que permite superar dicotomias, oposições de valores, identitarismos e conceptualismos abstratos, afirmando a imanência, mas de modo novo. A fórmula é: dê-me um corpo. Sim, porque como em Artaud, o corpo não está dado. Esta é uma nova fórmula para a imanência, através da qual a inseparabilidade entre ser e devir só pode ser afirmada, levando em conta uma fissura que retorna. Fora disso, a imanência não passa de tautologia ou de realismo. Eis também porque a afirmação da imanência está longe de ser algo evidente, fácil. Ela depende de uma crença neste mundo, crença que, segundo Deleuze, se esboroa na modernidade. Por isso, o filósofo pode escrever em Imagem e Tempo, que é preciso renovar esta crença, e é a criação que nos faz crer neste mundo. Porém, justamente nesta interseção com Artaud, a criação só nasce efetivamente quando mergulha no abismo, na fissura, na brecha. O teatro, em Artaud, é apenas um nome para este escancaramento, para esta abertura. Isto vale também para a arte do teatro como arte autônoma, vale também para o cinema e vale, sobretudo, para a política. Obrigado.